Sejam todos muito bem-vindos à aula número 3 de aquecimento do destravar da aprovação no Enem 2025. Para você que ainda está travado, não sabe o que fazer para alcançar mais de 800 pontos, mais de 900 pontos na prova de matemática do Enem, não sabe o que dar de prioridade nos estudos, não sabe quais são as questões mais importantes. Sim, e eu vou ensinar todos esses pormenores aqui no nosso aquecimento. Por quê? Porque no evento que vai ocorrer na próxima semana, você vai entender necessariamente tudo. Tudo que você precisa para alcançar sua tão sonhada aprovação, seja em medicina, seja em odonto, seja em engenharia elétrica, engenharia civil, nos cursos mais concorridos através da prova do Enem. E, de novo, se você está travado com a parte de matemática, saiba, de uma vez por todas, você vai se destravar e você vai conquistar mais de 800 pontos. Por quê? Porque aqui eu vou mostrar que o terreno é um terreno amplo, entretanto, desse terreno você vai plantar exatamente o que é necessário para colher sua aprovação. E se por algum motivo você não me conhece, eu sou o professor Tiago, eu ajudo estudantes que têm dificuldade, que estão travados na prova de matemática do Enem, a alcançar mais de 800 pontos e destravar sua tão sonhada aprovação. E na aula de hoje, a aula número 3 de aquecimento, você vai entender quais são as questões que você não pode errar. Para isso, eu vou abrir um parênteses aqui para fazer uma perguntinha para vocês, que é a seguinte, ó, existem no Enem dois tipos de questões. E eu digo que são os dois tipos de questões mais importantes, que são esses dois aqui, ó. As questões que você tem que acertar e as questões, ó, que você não pode errar, que é necessariamente o tema da nossa live. Aí você vai dizer, Tiago, isso não é a mesma coisa, não? Questões que você tem que acertar e as questões que você não pode errar? Não. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. De modo prático, as questões que você tem que acertar são as questões que diferenciam as pessoas que conquistam ou não suas respectivas aprovações nos cursos mais concorridos. Já as questões que você não pode errar são aquelas questões que todo mundo acerta. Ou seja, um tipo de questão que todo mundo acerta, ela não é um diferencial para a sua aprovação no curso que você sonha, no curso concorrido, como por exemplo o de medicina. E na aula de hoje você vai ver aqui 7 questões que caíram no Enem 2018. Só abrir um parênteses aqui, o Enem 2018 foi um dos Enems mais difíceis ocorridos nos últimos 10 anos. Tiveram 3 Enems bem capciosos, e um deles foi o do Enem 2018. E mesmo sendo uma prova considerada mais difícil, tiveram diversas questões, ó, que você não podia errar, tá? E a primeira coisa que você vai fazer, sim, Tiago, o que é uma questão que eu não posso errar? De modo bem prático, uma questão que você não pode errar é uma questão fácil ou uma questão que você faz muito rápido. Esse aqui é o padrão de questões que você vai ter que ter como prioridade. As questões que são fáceis, o que é uma questão fácil? É uma questão que tem um cálculo rápido para fazer, mesmo sendo uma questão, por exemplo, de regra de 3. Regra de 3, a gente tem que pensar um pouquinho, montar as grandezas, colocar a tabela. Entretanto, é um conteúdo rápido para ser feito. Já uma questão rápida de ser feito, nem necessariamente é uma questão tão fácil. Entretanto, é uma questão que é um modelo clássico que cai. E aqui você vai ver um desses modelos clássicos que cai. E acredite, isso vai fazer a total diferença para você conquistar mais de 800 pontos, mais de 900 pontos. Ó a palavra que eu vou usar agora,
maximizando sua nota. Sabe o que significa maximizar? É ter uma nota alta, mesmo acertando a quantidade mínima de acertos. Como, por exemplo, imagina você com apenas 15 acertos tirar 707 pontos. Já com os mesmos 15 acertos, tirar 380. Tiago, tem como isso? Tem. Você vai aprender no evento, o destravar da aprovação no Enem 2025. Por que acontece isso de questões diferentes terem pontuações diferentes? Tá? Então vamos lá. Agora é o plano prático. Quem está no grupo do WhatsApp já recebeu um materialzinho. Espero que tenha conseguido imprimir esse material para acompanhar as resoluções e principalmente fazer as anotações. Se não, vai acompanhando por aqui e em um momento posterior imprima esse material, tá? Outra coisa, para as pessoas que não estão no grupo do WhatsApp, preste atenção, entra no grupo. Aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, tem um link de inscrição para você entrar. É bem simples para se cadastrar e você estar no grupo do WhatsApp. Por quê? Porque é de suma importância que você receba os materiais com antecedência, para que você dê uma olhada, para que fique claro em sua mente tudo, preste atenção, tudo que você precisa. Então, dá uma olhadinha, descrição do vídeo, se cadastra, você não vai demorar nem um minuto se cadastrando e entrando no grupo do WhatsApp. É um grupo silencioso que tem poucas pessoas como administradores do grupo, ou seja, você pode, se tiver uma dúvida específica, você vai nos administradores e pergunta a sua dúvida. Em alguns momentos eu abro o grupo para quê? Para ter uma interação de todo mundo, eu conseguir tirar uma dúvida específica, mas o grupo, em sua grande parte, é um grupo fechado, um grupo silencioso, tá? Vamos lá. Primeira questãozinha. Ó, perceba, é uma questão padrão de Enem e é uma questão fácil. Por quê? Ó? Perceba, ó, sem ler. Ele dá 5 máquinas, máquina 1, 2, 3, 4, 5, e a resposta é uma das 5. É padrão de Enem, tá? Outra coisa que você faz, olha o comando. Um passageiro, ao chegar à sala de embarque desse aeroporto, no instante indicado, visando esperar, ó, o menor tempo possível, deverá dirigir-se à máquina. Então, ele está dando 5 opções de máquina e ele quer dessas 5 que eu vou demorar menos tempo. Tá? Normalmente, isso aqui vai ser uma questão que envolva única e exclusivamente matemática básica. E preste atenção, em torno de 40% da prova do Enem envolve matemática básica. Seja operações básicas diretas, seja regra de 3. Então, esses são, com certeza, modelos de questão que você tem que ter como prioridade máxima. Tá? Voltando, o que é que diz o restante da questão? Ó. Em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das 5 máquinas de raio-x disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada fila estão apresentados em um painel, como mostrado na figura. Ó, que é que diz aqui a máquina 1, ó? 35 segundos e tem o quê? 5 pessoas, tá? Então, o que é que significa esses valores, ó? É exatamente o que está escrito aqui, ó. Num dado instante, ó, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro, ó, e o número de pessoas presentes em cada fila estão apresentados em um painel. Ou seja, o tempo para escanear usando essa máquina 1 é 35 segundos por pessoa. E tem 5 pessoas. Logo, se eu for para essa fila, eu vou ter que esperar quanto tempo? Dá para perceber que é só uma questão de multiplicação e eu quero saber o que vai gastar menos tempo? No caso da máquina 1, ó, 35 vezes 5. Da máquina 2, 25 vezes 6.
Da máquina 3, 22 vezes 7. Da máquina 4, 40 vezes 4. E da máquina 5, 20 vezes 8. Ó. Aqui dá 175, aqui dá 150, aqui dá 154, aqui dá 160 e aqui também dá 160. Logo, aqui eu vou esperar menos tempo, é que vai demorar 150 segundos, ou seja, a resposta correta, máquina 2, direto ao ponto. Só precisava de quê? Operações básicas. Tem como errar esse tipo de questão? Tem, até tem, mas o que é que tem que acontecer? O que tem que acontecer é que você não pode errar esse tipo de questão. E eu quero que você perceba bem, ó, 5 opções de máquinas e a resposta é uma dessas 5 e o que você tem que fazer é uma simples conta de multiplicação, tá? Vamos lá. Próxima questão, ó. Perceba que isso aqui tem uma rosa dos ventos. Perceba que isso aqui são ângulos e a resposta é algo em função desse ângulo e usar um sentido, ó, ou horário ou anti-horário. Então, normalmente, isso aqui é uma questão que você consegue fazer ela rapidamente e não tem muita conta para ser feita. Logo, é prioridade máxima, tá? Aí a pergunta, qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera, tá? A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos, que dividem um círculo em partes iguais, tá? Uma câmera de vigilância está fixada no teto do shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste. Onde é que está o sentido oeste? Aqui. E o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas. A primeira mudança, 145 no sentido anti-horário, depois 60 graus no sentido horário e depois 45 graus no sentido anti-horário. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste, devido a um movimento suspeito de um cliente. Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Tá? Então vamos lá. A história é a seguinte: ele começa aqui, ó, no sentido oeste. Ele vai fazer o quê? 135 graus no sentido anti-horário. Se você tem dificuldade nisso, a gente não tem segredo. É só lembrar, ó, o que é sentido horário, pensa no relógio. Ó. O relógio gira assim. O que seria anti-horário é o contrário. Seria se ele se movesse assim. Tá? E é 135 graus a partir do oeste, no sentido anti-horário. Perceba que a rosa 200 você pode dividir ela em 4 partes. Cada uma dessas 4 partes ó, forma um ângulo de 90 graus. Se tem um ângulo de 90 graus, ó, essa parte aqui, por exemplo, que refere-se ao NE, divide em 2 partes de 45 graus cada uma, tá? Então, a gente vai partir exatamente desse pressuposto, ó. O sentido é anti-horário, ou seja, para lá, 135 graus. Dá para perceber que aqui é 45, aqui é 45 e aqui também é 45. E como você soma 45 3 vezes, fica o quê? 135. Ou seja, vamos dizer que ele saiu do oeste e foi para onde? Para o sudeste. Então, ó, ele está aqui agora, no sudeste. Depois, 60 graus no sentido horário. Horário, ele vem para frente agora, tá? Perceba, o que é 60 graus? É esses 45 daqui, mais 15. Mais 15 significa que esse 45 que tem aqui, eu vou dividir em 3 partes, ó. Uma, duas
3. E como é 60 graus, ele vai estar exatamente aqui, ó, nesse pontinho aqui. Tá? E depois 45 graus no sentido anti-horário, ou seja, vai voltar para lá. Lembrando que ele está aqui. E o que é 45 graus? É quando ele percorre esses 15 daqui, mais 30. Mais 30 é a mesma coisa, significa que dividiu em 3 partes, e que ele está, ó, nessa daqui, porque é 15, 15, 15, ó, tá exatamente aqui, tá? Lembrando que esse ângulo daqui, ó, vou botar um pouquinho mais para cá, ó, ficar mais organizadinho, pronto. Esse ângulo daqui, ó, 30 graus, tá? Ok? Então vamos lá. Na terceira mudança, tá aqui agora. Ele é orientado a reposicionar a câmera com menor amplitude possível no sentido noroeste, seja NO. O que é noroeste? É exatamente aqui. Então ele quer fazer esse caminho aqui. Só que perceba, podem existir dois caminhos. Esse ou esse. Mas dá para perceber claramente, até com determinada facilidade, que o menor é esse daqui, tá? Mas vamos fazer o cálculo. Aqui é 45, aqui é 45, aqui é 45 e tem mais esse pedacinho que é de 30, ou seja, 45 mais 45 mais 45 mais 30 é 165 graus. Em qual sentido? Ó, no sentido horário. Se quisesse fazer o outro, seria só o complementar, ou melhor dizendo, seria o replementado 165, que seria, ó, essa quantidade para cá aqui, tá? Então, a resposta é o quê? 165 graus. Em qual sentido? Ó, no sentido horário. Resposta correta. Letra E, direto ao ponto, não tem estresse. Fazer esse tipo de questão é rápido de ser feito. Tá? Não erra esse tipo de questão que fala de que de orientação espacial, de visão espacial, de giro de ângulo, de projeção ortogonal. Por quê? Porque não tem conta para fazer. É só perceber uma determinada movimentação. Tá? Próxima questão. Próxima questão, muitas pessoas vão olhar para essa questão e vai dizer, poxa, que questão estranha. Isso aqui é matriz. Eu já vi um monte de professor dizendo que matriz não cai no Enem. E a verdade é que realmente não cai matriz no Enem. Aquela questão, apesar de parecer ser uma matriz, entre aspas, porque é uma matriz, isso tem mais a ver, essa questão, com estatística. Por quê? Porque essa questão nada mais é para você fazer uma operação básica, que seria ou somar a linha ou somar a coluna. E acredite, é só isso. Já caiu diversas questões assim no Enem. E, de novo, é para você somar ou a linha ou a coluna. Todos esses números aqui, ó, têm uma representatividade. Esse 2 aqui, ó, significa uma coisa. Esse 1 significa uma coisa. E esse seria para você, por exemplo, somar essa linha. Ou você somar essa coluna. Tiago, quando é que eu vou saber que eu vou somar a linha ou a coluna? Vai depender da questão. Tem que ler a questão e entender o que é que significa cada número. Tá? Vamos lá. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco. Então, eu quero saber o banco que transferiu a maior quantia. Tá? Então, ele explica, a transferência eletrônica disponível é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz, ó, A, que é igual a I, J, em que ó, o I varia de 1 a 5, tá? Esse I é o que representa a linha, ou seja, existem 5 linhas, ó, varia de 1 a 5, onde essa aqui é a primeira linha, essa aqui é a terceira linha, essa aqui é a quarta linha, tá? E o J também varia de 1 a 5, ó, o J são as colunas, ó, quinta coluna, segunda coluna, tá?
E o elemento AIJ corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em R$ 1.000.000 transferido do banco I para o banco J todo mês. Ou seja, I para J é a transferência de I para J. Ou seja, do banco I para o banco J. Ou seja, esse número 2 aqui, ó, ele está em qual linha? Ele está na primeira linha. E ele está em qual coluna? Ele está na segunda coluna. Ou seja, esse 2 aqui, ó, é o que a gente chama de elemento A12. Esse 1 de linha e esse 2 de coluna. Ou seja, quem é o elemento A12? É o 2. Ou seja, é a total transferência que o banco 1 fez para o banco 2. Vamos lá, outro exemplo. Esse 3 aqui. Esse 3 está em qual linha? Está na quinta linha, ou seja, é o elemento A5. Qual coluna? A primeira, A51. Quem é o elemento A51? É o 3. Ou seja, é a total transferência que o banco 5 fez para o banco 1. Então, é banco 5 para o 1. Tá? E o que a questão quer? Ó? Continuando a leitura. Observe que o elemento ó, A e J é igual a zero, uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos. Tá? Então, é só uma explicação aqui, ó, para mostrar que esses valores aqui ó, são zero, tá? Não existe um TED do Banco do Brasil para o Banco do Brasil, tá? Aí é uma transferência normal mesmo. Essa é a matriz obtida após essa análise, tá? Então, com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia. Vamos lá, é para somar a linha ou a coluna? Aí você pensa, o que é isso daqui? É a transferência do banco 1, por quê? Porque aqui é linha 1. Do banco 1 para o banco 2. Do banco 1 para o banco 3. Do banco 1 para o banco 4. E do banco 1 para o banco 5. Então, esses valores aqui são as transferências do 1 para os outros bancos. Então, dá para perceber que é para somar as linhas, não é para somar as colunas. Ó. O que significa esse zero aqui? Ó? É a transferência do 1 para o 3. É a transferência do 2 para o 3. Ou seja, se eu for somar as colunas, seria os valores recebidos pelos bancos. Nesse caso, da coluna 3 seria o valor recebido pelo banco 3. E eu não quero saber o valor recebido pelos bancos, e sim o valor enviado. Tá? Então, é só para somar as linhas. Ó. Vamos lá, primeira linha. Aqui dá 6, né? Aqui dá 3. Aqui dá 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Mais 1, 5. Aqui dá 4. E aqui dá 5. Tá? Então, o banco que transferiu mais foi o banco 1. Resposta correta. Letra A, direto ao ponto. Parece que é uma questão difícil, porque ele faz toda uma explicação aqui estranha, mas sabe, é modelo de questão. Olhou para a questão matriz, é só para somar a linha ou a coluna. Ponto final. Tá? Próxima questão, ó. A média. Média, questão padrão, questão modelo. Cálculo a média, soma tudo, divide pela quantidade. Entretanto, se for num caso como esse, que é uma média ponderada, você pega uma determinada quantidade e multiplica pelo peso. Tá? E faz isso cada um e divide pela quantidade total. Nesse caso aqui, de número de trabalhadores. Tá? Então, a média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é. Tá? Então, perceba, ele quer que você calcule a média do número de acidentes. E ele dá, inclusive, aqui na questão, ó, que tem 100 funcionários. Você nem precisaria ter visto isso, porque se você somar esses valores, ó, 50 mais 17, 67, mais 15, 82, mais 10, 92, mais 6, 98, mais 2, 100. Então, é para calcular a média referente a essa tabela aqui. Acabou. É só isso. Nem precisaria ler o restante. Só que perceba, ó, número de acidentes sofridos. 0 acidentes por 50 pessoas. Ou seja, vai ser 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. Quantas vezes? 50. Aí você não vai fazer 0 mais 0 mais 0 50 vezes. Você vai fazer o quê? Para calcular essa média?
0 vezes 50. Mais, ó, um acidente por 17 pessoas. Ou seja, mais 1 vezes 17. Obviamente que você pode colocar a conta logo direto, né? 0 vezes 50 dá 0. 1 vezes 17 dá 17. 2 vezes 15 dá 30. 3 vezes 10 também dá 30. 4 vezes 6 dá 24. E 5 vezes 2, que dá 10. Tudo isso dividido por 100. Por quê? Porque existem 100 trabalhadores. Tá? 30 mais 30, 60. Mais 17, 77. 77 mais 24, 101. 101 mais 10, 111. Dividido por 100, 1,11. Acabou, direto ao ponto, letra D. Então, é uma questão que ela nem precisava ter lido a questão toda. É para calcular o quê? Média. E perceba que é uma média aritmética ponderada. Porque, ó, esse zero aqui é representado por 50 pessoas. Então, o peso do zero é 50. Tá? Direto ao ponto. Não pode errar esse tipo de questão. Próxima questão, ó. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é. Tá? Então, perceba que existe um segmento de reta que ele quer saber essa distância. Só que ele quer saber essa distância em quilômetros. Para isso, ele deu uma escala. Ó. Que escala é essa? De 1 para 58 milhões. Ou seja, a cada 1 centímetro equivale a 58 milhões de centímetros na realidade. E o que é que ele quer na questão? Ó? Considere que, nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. Ou seja, essa medidazinha aqui é 7,6, ou seja, a medida real desse 7,6 é quanto? É x. Ó. Tá? Lembrando que 58 milhões é 58 milhões de centímetros. Pronto. Escala é fazer uma regrinha de 3. Como essas medidas são todas lineares, é só fazer o cruzcredo. 1 vezes x dá x. 7,6 vezes 58 milhões. Nesses 58 milhões, eu vou colocar 58 vezes 10 a sexta, tá? Aí a gente faz a conta, ó. Se tiver dificuldade, você arma a conta, tá? Ó, 6 vezes 8 dá 48, vai 4. 30 com 4, 34. 7 vezes 8, 56. 6 vão 5. 7 vezes 5, 35 com 5, 40. Dá 8. 10 vai 1. 4, 4. Ou seja, 4.408. Mas tem uma casinha decimal aqui. Logo, a resposta vai ser o quê? 440,8. Por quê? Porque a vírgula tem que correr uma única vez. Então, 440,8 vezes 10 a sexta centímetros. Só que eu quero transformar de centímetros para quilômetros. Aí você lembra da tabelinha, tá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Ó. Do centímetro para o quilômetro. Pular uma vez, pular duas, pular três, pular quatro, pular 5. Ou seja, do centímetro para o quilômetro, você vai dividir por quem? Por 10 a quinta. Ou seja, quem vai ser o x? 440,8 vezes 10 a sexta, dividido por 10 a quinta. Quando você divide por 10 a quinta, você automaticamente transforma em quilômetro. E aí é só usar a propriedadezinha de potência. Quanto é 10 a sexta dividido por 10 a quinta? É 10 elevado a 1, né? Porque você subtrai os expoentes. Então fica o quê? X igual a 440,8 vezes 10 elevado a 1. Ou seja, 10 elevado a 1 é o próprio 10. E 440,8 vezes 10
é o quê? Correr a vírgula uma única vez, parar direito. Pronto. Com a resposta, 4.408 quilômetros. Letra A. Direto ao ponto. Tá? Você obviamente que perceba que tem questões bem parecidas, né? Só a quantidade de zeros, mas não pode esquecer. Quando você quer fazer uma transformação de unidades, tem que lembrar da tabelinha. Lembrando que a tabela termina ó, com milímetro, tá? Mas como eu estou falando de escala, a escala sempre é de centímetro para centímetro. Tiago, tem como a escala não ser de centímetro para centímetro? Tem, se a questão falar que não é. Mas se a questão não falar o que é porque é centímetro para centímetro. Tá? Próxima, deu para perceber, ó, já estamos acabando aqui a resolução dessas questões e eu fazendo detalhadamente, explicando passo a passo. Mas perceba, é rápido fazer essas questões. Não tem como não acertar essas questões. Essas questões não podem ser erradas de maneira alguma. Se quer alcançar mais de 800 pontos, tem que ter uma palavrinha mágica que você vai aprender lá no evento. Como spoiler, eu só vou dizer as iniciais. CP. Você tem que ter CP. Se você não tiver CP, vai ser muito difícil que você conquiste. Lembrando, o objetivo é maximizar a sua nota. Tá? Vamos lá, ó. De novo, uma questão. Poxa, você fala esse gráfico assim meio estranho, será que eu vou conseguir fazer? É só parar e refletir. Dar uma lida pelo comando, ó. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Perceba, 2014 está aqui, ó. Aqui tem 2013, 2015, isso aqui é uma reta. Perceba, a distância de 2013 para 2014 é a mesma distância de 2015 para 2014. Está variando de 1 em 1. 2014 é o valor que está bem aqui no meio. Ó. Então, é um valor que está aqui. Ou seja, qual é a distância do 67 para o x? Tem que ser a mesma distância do 59 para o x. Então, é a questão que sim, você pode fazer ela de diversas maneiras. Mas uma das maneiras que a gente pode fazer ela é o quê? Eu quero saber esse valor que está onde, que esse valor está no meio. Se esse valor está no meio, você vai fazer o quê com esses valores da ponta? Você vai somar 67 mais 59 e dividir por 2, acabou. 67 mais 59 dá 126. 126 dividido para 2, ó, 63, acabou. Letra B. Tem como errar esse tipo de questão? Não tem como errar. Não pode errar. É uma questão modelo. É uma questão clássica. Quando você olha um gráfico, quando você olha uma tabela, você já tem que olhar com um olhar de rapaz, esse negócio aí é rápido de ser feito. E não pode errar. É direto ao ponto. É clássico. Eu quero que você coloque aqui agora. Meu último Enem. Porque se você tiver comigo nessa semana, na próxima, e se quiser continuar com o meu acompanhamento, você vai perceber, vai ser seu último Enem. Não tem como não ser seu último Enem. Por quê? Porque você vai aprender estratégia de prova, você vai ter material específico pensado no Enem. Como spoiler, eu também disponibilizo coisas de outras matérias, exatamente para você bater o olho e identificar esse tipo de questão em todas as matérias. Tem como não ir bem? Não tem como. Aliás, tem como, se você não assistiu, que está aqui sendo disponibilizado gratuitamente. Obviamente que existe uma parte posterior a essa parte gratuita, mas aí vai ser uma escolha sua acelerar ou não a sua trajetória. Entretanto, o que você vai ver aqui já é um primeiro passo, e um primeiro passo que você consegue ser hardcore, alavancar e muito seu resultado. Ah, então não esquece, é nenhuma estratégia, é um plano direcionado que você tem que saber jogá-lo. Ó, de novo, esse foi um dos Enems mais difíceis dos últimos anos e teve questões de geometria que você conseguiria fazer lá rapidamente, como essa aqui que vai ser a última de hoje. O que é que essa questão fala? O tipo de triângulo converte-se nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição. Então, existe um triângulozinho aqui. Já dá para perceber claramente esse triângulo. Dá para perceber sem precisar ler, ó,
que essa medida é igual a essa. Se essa medida é igual a essa, dá para perceber que esse triângulozinho aqui, ó, ele é um triângulo que tem dois lados com a mesma medida. Por quê? Porque essa outra medida aqui é diferente. Por quê? Porque a questão fala que esse ângulozinho aqui, ó, BAC, mede 170 graus, ou seja, esse ângulo daqui é 170 graus. Logo, essa medida aqui, ó, vou destacar de amarelo, essa medida aqui é diferente das outras duas. Mas como esse triângulo, ó, o que eu estou destacando de vermelho aqui, ó, esses dois lados têm a mesma medida, esse triângulo é chamado de isósceles. Por que isósceles? Dois lados com a mesma medida. Então, o que não foi isósceles já cai fora, ó. Letra D, ó, escaleno. Cai fora. Letra B, escaleno. Cai fora. Letra A, ó, escaleno. Cai fora. Aí você vai ficar na dúvida entre a letra C e a letra D, porque tem isósceles nas duas. Só que ele fala acutângulo ou obtusângulo. Acutângulo tem a ver com ângulo agudo. E nesse triângulo, ó, nesse triângulo, já tem um ângulo que mede 170 graus. Ó. 170 graus não é um ângulo agudo, é um ângulo obtuso. Logo, esse triângulo não tem a ver com ser um triângulo acutângulo, tem a ver com ser um triângulo obtusângulo. Letra E. Direto ao ponto, 7 questões feitas rapidamente. Só que adivinha, nesse Enem, mesmo não ter sido o Enem dos mais fáceis, teve tantas outras questões fáceis. Tiveram em torno de mais 10 questões que você conseguiria fazer rapidamente. Então, deu para perceber que isso é apenas uma pequena fatia de tudo que você pode aprender e fazer mais rápido. Porque até as questões que foram consideradas difíceis, nesse Enem, você tinha um estalo de conseguir fazer ela rapidamente. Ah, Tiago, como é que eu faço isso? Só no evento que você vai aprender. Só no meu acompanhamento que você vai ter mais um fiel da balança, mais altamente metodologicamente pensado e scriptado. Mas no evento você já vai ver como é que identifica essas questões mais difíceis e como é que faz ela rapidamente. Tá? Então, se você não está no meu grupo do WhatsApp, por favor, se inscreve no link que está aqui na descrição do vídeo ou no comentário aqui fixado do chat e entra no grupo do WhatsApp para receber os materiais e receber os materiais com antecedência, tá? Vamos fazer desse Enem o último Enem da sua vida. Destravar sua tão sonhada aprovação. E se você está aqui é porque você está em busca desse destrave. E sim, eu vou ser o grande guiador para vocês nesse momento. Beleza? Essa aqui, de novo, foi a terceira aula de aquecimento de uma sequência de 5 aulas de aquecimento. Então, imagine, só de aquecimento você já teve toda essa base. Na primeira aula de aquecimento, eu mostrei tudo que você precisa estudar de um determinado conteúdo. Peguei ele, resumi, em uma horinha você aprende tudo. Na segunda aula, eu aprendi como é que você torna a sua rotina uma rotina produtiva, um estudo qualificado. Para isso, você aprendeu o que é o CMM. Cronograma válido, participar, ou melhor dizendo, ter um método específico para o estudo e participar de grupos onde tem mentorias principalmente. Hoje você percebeu diversas questões que todo ano caem nos Enems e que você consegue fazer ela rapidamente. Então imagina quais são os seus próximos temas. Você acha que esse não vai ser o último Enem da sua vida? Se você está comigo aqui, você vai perceber que principalmente depois do dia 10 de julho vai ser o último Enem da sua vida. Beleza, galera? Fique com Deus. Grande abraço e até a aula de aquecimento número 4, que vai acontecer amanhã. Aquele abraço.